Hey, e aí? Tudo bem? Michel Winner aqui de novo para dar continuação à nossa série das 33 estratégias de guerra, inspirada no livro de Robert Greene. E hoje a gente vai para a 7ª estratégia. Se você não viu as outras 6 estratégias, aconselho você firmemente para que vá ver desde a introdução até a 6ª estratégia, para que as coisas comecem a se encaixar e fazer mais sentido para você. Vamos à estratégia? Ok. A estratégia de hoje é: transforme a sua guerra em uma cruzada. A estratégia para levantar o moral, o estado moral. Você pode ter percebido, ou talvez vai perceber agora que eu estou falando, que o ser humano em si é um ser intrinsecamente ligado ao egoísmo. E quando eu digo ser humano, isso inclui a mim, isso inclui a você. A primeira pergunta quando pensamos em algo é: como isso vai me beneficiar? Ou como isso pode me prejudicar? Ou o que isso pode fazer de melhor para a minha vida? O que isso pode acrescentar na minha vida? É sempre o eu, a primeira parte dos nossos valores. O que acontece é que nós sabemos que muitas vezes esse valor intrínseco da nossa raça, esse valor intrínseco da nossa existência, que é a preservação do nosso próprio eu através do egoísmo, se torna besteira quando encontramos um propósito maior. No entanto, na ausência desse propósito, nós não conseguimos encontrar pessoas dispostas a ceder o próprio eu para o bem conjunto. Então, se você é um líder, indo por Robert Greene, se você é um general e não tem uma tropa motivada, você vai descobrir que tem um bando de mercenários pensando a seu próprio respeito, que logo fracassarão. No entanto, se você une essas pessoas com um propósito acima de si, se você dá a elas a oportunidade de preencher a maior necessidade humana, que é a necessidade de pertencer a algo maior que si mesmo, então eles abrirão mão desse egoísmo para atingir o objetivo maior. E na verdade, eles se considerarão tão parte desse objetivo maior que a sua satisfação pessoal e o seu egoísmo será satisfeito por lutar por alcançar esse objetivo. E é por isso que eu digo que a maioria das empresas hoje tem um conjunto de mercenários trabalhando lá, porque eles não têm propósito, eles não têm visão, eles estão lá porque no final do mês eles têm um salário a receber. Isso não é culpa deles, isso vem de cima, isso vem da liderança. A responsabilidade da maneira que os seus funcionários veem a sua empresa é completamente sua. A maneira com que os seus liderados te veem é uma responsabilidade apenas sua. Isso tem que vir de cima. Propósito, valores, missão, essa ideia de uma cruzada, essa ideia de um caminho para chegar a um objetivo, vem de cima, ok? E Greene dá 8 passos, né? 8 ideias para que você siga a maioria delas e consiga fazer com que seu exército tenha esse estado moral motivado. Napoleão diz: o moral é acima do corpo 3:1. Ou melhor, o estado moral vale acima do corpo, acima do estado físico 3:1. O que Napoleão estava querendo dizer? Napoleão estava querendo dizer que um exército motivado enfrentaria um exército 3 vezes maior e venceria. Porque um exército motivado é 3 vezes mais forte do que um exército de só força física. O estado moral é de suma importância na tua equipe. E é por isso que você precisa, pelo menos, compreender e aplicar os máximos desses passos que eu vou dizer para você aqui agora, ok? Vamos lá. O primeiro deles é: una as suas tropas em torno de uma causa. Faça-as lutar por uma ideia. Sabe, algumas pessoas me procuram quando começa a chegar perto de política. Algumas já recebi algumas mensagens no Facebook sobre isso. E tem gente até me perguntando se eu tenho alguma ideia para treinar algum político e tal. Mas isso não importa. O que importa é que a maioria dos políticos quer aprender uma coisa básica. E essa coisa é deixar de ser uma pessoa para se tornar uma ideia. Vou dar um exemplo. Eu
Eu sou algo pequeno demais para encantar o mundo, sou algo pequeno demais para mover uma multidão. Mas a partir do momento que eu represento uma ideia, eu tenho um poder que sozinho eu não tinha. A partir do momento que você representa uma ideia, você tem uma influência e uma capacidade de gerar motivação que antes você não tinha. As pessoas não votam em Beltrano ou Ciclano. As pessoas votam nas ideias que eles representam. E muitas vezes, por ausência de pessoas que preencham essa ideia, as pessoas acabam indo eleger por interesses do próprio egoísmo, como eu falei com você, na ausência de uma cruzada, na ausência de um fim maior, na ausência de um propósito, de uma causa, o egoísmo vence. Então, pense só, Mahatma Gandhi, um advogado por profissão e com certeza pacifista por natureza, unificou toda a Índia num processo de pacificação para vencer uma guerra sem dar um tiro. Mahatma Gandhi era só um homem, e se só um homem tentasse fazer aquilo, não conseguiria. E é por isso que ele se tornou uma ideia. Gandhi era uma ideia revolucionária de paz. E essa ideia revolucionária de paz fez com que as pessoas se movessem na direção daquilo. Então, se você quer ter uma equipe motivada, se você quer ter liderados com energia, adrenalina e paixão, você precisa mostrar para eles, você precisa dar a eles algo maior do que simplesmente interesse pessoal. Coloque eles em volta de uma causa, caminhando por um propósito, uma missão, uma visão. Ok? Vamos lá. Segundo passo. Mantenha-os de barriga cheia. Parece engraçado, mas essa é a verdade. Se as pessoas não conseguem preencher suas necessidades básicas, elas vão fracassar em fazer tudo. Elas vão automaticamente, como um saco furado, desmotivar assim, rapidamente. Por quê? Porque elas não estão sendo respeitadas. Então, se você é um empresário, se você tem uma equipe de liderado, seja lá qual for a sua oposição nessa ideia organizacional, o princípio é: não faça nada que deixe os seus funcionários, a sua equipe, os seus liderados na ausência das suas necessidades básicas. Eu não estou dizendo para você para ser um patrão que dá além, não estou dizendo para você para ser um patrão que enche o bolso dos funcionários, eu estou dizendo para você para ser justo, para eles terem uma ideia que você é alguém paternal, que dá a eles uma intenção de um abraço fraternal, que deixa eles com a sensação de estarem sendo supridos e protegidos justamente. Lembre, justamente. Nada faz uma empresa fracassar mais do que ser injusto com sua equipe. Então, primeiro passo, reexamine se você tem sido justo com as pessoas que estão do seu lado. Reexamine se você tem dado pelo menos o mínimo necessário para elas se sentirem satisfeitas. Ok? Vamos lá. Terceira ideia. Lidere na linha de frente. Nada é mais desmotivador do que um líder que não dá o exemplo. Então, ao invés de ficar empurrando a sua tropa, empurrando a sua equipe para dizer vai, faça isso, vá para a linha de frente e mostre a eles como se deve fazer. Seja o exemplo a ser seguido, seja a pessoa que está no campo de batalha. Vá suar antes de pedir o suor deles, vá derramar seu sangue antes de pedir que eles derramem o sangue dele. Vá se tornar alguém comprometido com a sua missão antes de pedir que qualquer pessoa acredite em você. Seja o exemplo, lidere pelo exemplo, faça, ao invés de falar para que as outras pessoas façam. Viva aquilo que você diz, seja congruente. E assim você vai manter a sua equipe inspirada pelo exemplo de poder que você diz que é e mostra para eles que é. Ok? Concentre seu Chi. Chi é uma ideia japonesa de energia, tá? Japonês ou chinês, não lembro agora, tanto faz. Se tem algum chinês ou algum japonês que vê o vídeo e puder me dizer da onde essa ideia vem, eu agradeço. Mas
O Qi é a ideia de energia vital que está em todos nós. E muitas vezes é dispersa, muitas vezes é mal utilizada. E concentrar seu Qi consiste única e exclusivamente de não dispersar energia com coisas vãs na sua equipe, mas concentrá-la, manter os seus funcionários ativos, mantê-los em proatividade. A pior coisa que você pode fazer para desperdiçar energia é o ócio. Deixar as pessoas em ócio, deixar as pessoas postergando, deixar as pessoas sem o que fazer, deixar as pessoas sem um propósito, sem uma meta, vai acabar com a energia delas. Se você quer manter a produção, mantenha um objetivo em vista, mantenha as pessoas andando. Esse negócio de tá bom como tá vai fazer toda a sua equipe te desmotivar e ir abaixo do que ela pode estar. Vamos lá. 5. Brinque com as emoções deles. É óbvio que Green não está falando para você manipular, nem brincar de maneira ruim com as emoções das pessoas. Até porque se você quiser ganhar qualquer equipe com apelo emocional, eles vão te achar manipulador e falso, e você não vai conseguir a autoridade e a energia necessária para fazer com que essa equipe siga o propósito. Brincar com as emoções é entender que as pessoas são emocionais e não racionais. É entender que a motivação das pessoas não vem de faça isso por causa disso, faça aquilo por causa disso. As suas razões não importam, mas como as pessoas se sentem a respeito dessas razões importam. Então algumas pessoas precisam se sentir raiva para se motivar para fazer alguma coisa. Já outras pessoas precisam se sentir pertencentes. Já outras precisam sentir que aquilo vai lhe dar um prazer maior. O que você precisa fazer é esquecer essa comunicação lógica e se preocupar em qual emoção motiva a sua equipe e como administrar essa emoção para que eles continuem em movimento. Vamos lá. 6. Misture rispidez com bondade. Sabe a ideia de recompensa e punição? Não existe ideia mais defasada. As pessoas dizem, se você fizer isso, ganha isso. Se você não fizer isso, vai receber isso. Se você concluir a meta, você ganha o direito de permanecer na empresa. Se você não concluir a meta, você é demitido. Cara, você está mostrando que você é um tirano ou uma tirana. O que você está fazendo é que as pessoas não queiram estar lá. Entenda que a bondade e a rispidez são coisas que você deve estar no extremo. Por exemplo, para alguém conseguir que você seja alguém que vá punir, ela precisa alcançar um alto nível da sua paciência. Ela precisa alcançar um alto nível dos seus padrões. Coloque um padrão elevado para ser bom e um padrão elevado para ser ruim ou punidor. Dê às pessoas aquilo que elas alcançam o seu padrão. Motive elas para alcançarem o grande padrão de merecer um elogio, um apoio, um parabéns. E mostre para elas que elas vão precisar fazer algo muito ruim para fazer com que você seja ríspido com elas. Equilibre essa ideia. Não crie uma empresa onde serão cavalos correndo atrás de cenoura e toda a motivação da empresa é a próxima cenoura, a próxima recompensa, o próximo benefício. Vá além disso. Seja bom além disso. Não fique subornando as pessoas. Entenda que ser bom, entenda que dar recompensas tem que ser além do que uma negociação safada entre os funcionários e o chefe. Ok? Vamos lá. 7. Crie o mito do grupo. O mito do grupo é uma ideia onde um grupo tem mais força por dever ao grupo. O que é isso? Um exército que vai para várias batalhas e vence essas batalhas tem um poder de comprometimento maior do que um exército de pessoas iniciantes que estão, por mais que as pessoas sejam profissionais, mas que elas sejam iniciantes naquela tropa, que estejam lutando juntos pela primeira vez naquela tropa, vai fazer com que eles não tenham a ideia de comprometimento com a pessoa que está ombro a ombro com ela. Quando você vence muita batalha junto, quando você passa por sufoco junto, quando você encontra forças nesse coletivo, que você tem uma ideia que deve a pessoa que está ao seu lado, o que você faz é criar esse mito do grupo, essa ideia de grupo, esse poder que eu vou dar o meu melhor, vou derramar sangue, porque a pessoa que está do meu lado aqui derramou sangue durante todo esse tempo para me manter vivo, para manter a gente na vitória, e eu tenho o dever de fazer pelo grupo essa mesma coisa, ok? 8º, e essa eu adoro. Seja implacável com os resmungões.
Se você é meu cliente, e tem alguns clientes que assistem isso, se você já foi meu cliente, se você assiste meus vídeos, se você acompanha o meu canal no Facebook, se você me segue, você tem a plena certeza de uma coisa: eu não dou trégua para os 10% das pessoas que querem levar uma empresa, uma equipe para baixo. Seja implacável com os resmungões. Se você der um pouquinho de espaço para esse tipo de gente que fica puxando você para baixo, para esse tipo de gente que fica puxando a ideia para baixo, que fica puxando o propósito para baixo, que fica reclamando de tudo, você vai contaminar o seu exército, você vai contaminar a sua equipe. Então, primordialmente, exclua, não tem conversa, não tem nada. Lembra da rispidez? Lembra do seu alto padrão? O seu alto padrão é esse. Não aceite resmungões na sua equipe. Não aceite pessoas que não fazem o que devem fazer e, além disso, querem que as outras pessoas também não façam. Pessoas que estão levando toda a energia que tem para colocar a tua equipe para baixo. Não aceite isso. Por fim, existem da mesma maneira que os resmungões as pessoas que estão acima da média, as pessoas que estão motivando a sua equipe, as pessoas que fazem uma diferença na sua equipe. Pegue essas pessoas e dê a elas também o que elas merecem. Mostre elas como um exemplo a ser seguido para as outras pessoas, onde as outras pessoas da equipe pensam: eu quero ser tão bom quanto ela para ter os benefícios que ela tem. Por fim, siga esses passos. São 8. Entenda, compreenda, reveja o vídeo quantas vezes quiser e aplique o máximo que você puder. E toda vez que um tiver na excelência, aprenda e aplique o outro. Porque a sua equipe, com senso de propósito e direção, vai muito mais longe do que qualquer exército forte, mas desmotivado. Esse foi o último vídeo da parte organizacional de estratégias, de lidar com pessoas. Ok? E esse vídeo tratou do que os militares chamam do fator humano. Do fator humano, é o fator moral humano. E não acho maneira melhor de terminar do que pensando a respeito disso. Nós vamos começar no próximo vídeo as próximas estratégias, que são estratégias defensivas. Espero você lá, pratique, continue compartilhando, continue curtindo. Sucesso! Viva com paixão!